esse assunto, ele está dentro, né, de um tópico que é a ecotoxicologia aquática. Então, a ecotoxicologia, ela é um campo da, né, dentro aqui da engenharia ambiental que estuda, né, o impacto, né, de substâncias tóxicas, né, da toxicologia no ambiente. No caso aqui, é ecotoxicologia voltada, a gente está, né, com enfoque na água. Então, a toxicologia é um ramo, né, dentro de ciências da saúde, né, que estuda o impacto de substâncias químicas e tudo, mas a gente vai estudar aqui a toxicologia dentro né, com foco em ambientes aquáticos, que vai ser o nosso foco aqui. E dentro da ecotoxicologia, a gente vai falar de alguns conceitos. Um deles, né, são ensaios de toxicidade com organismos aquáticos. Então, assim, depois, né, eu vou pedir para vocês, né, verem esse vídeo sobre organismos indicadores, que dá uma introdução sobre o tema, mas, né, assim, bem simplificadamente, né, na natureza a gente tem inúmeros organismos que habitam o ambiente aquático. Né, tanto fitoplâncton, né, que são organismos fotossintetizantes, né, algas, bactérias, macrófitas, os zooplâncton, que são organismos que vivem na coluna d'água também, são invertebrados, pequenos invertebrados aquáticos, peixes. Então, a gente tem diversos organismos que vivem no ambiente aquático, e alguns desses organismos, eles são indicadores, né? Então, a presença ou ausência desses organismos indica uma determinada condição ambiental. Ou, ainda mais, o seguinte, alguns desses organismos, eles, né, têm sido estudados ao longo do tempo e são utilizados para se realizar ensaios de toxicidade. Então, o que são esses ensaios de toxicidade, né? Os ensaios ecotoxicológicos. São testes que são feitos em laboratório, na maioria das vezes em laboratório, para se avaliar a toxicidade de agentes químicos no meio hídrico. Então, a gente sabe que muitas substâncias, muitas substâncias químicas, então, produtos farmacêuticos, né, vários efluentes de vários tipos de indústria metalúrgica, indústria farmacêutica, indústria de mineração, indústria de alimentícia, elas geram efluentes líquidos, né, no final do processo. Então, a água ela entra no processo produtivo, passa, né, pelo processo. Cada processo produtivo tem uma característica diferente. A água pode ser, em alguns casos, utilizada para lavar, em alguns casos a água faz parte, né, do produto final, mas basicamente tem utilização da água e depois que essa água é utilizada, ela é descartada de novo no ambiente, né, devolvida a um curso hídrico. E muitas vezes essa água ela pode apresentar toxicidade, né? Ela pode conter substâncias que podem ser tóxicas ao meio ambiente. Então, existem testes, né, ensaios que são usados para se determinar se um determinado efluente é tóxico ou não. Né? Então, existem parâmetros não, existem metodologias analíticas que se utilizam para se avaliar a toxicologia, né, assim, de efluentes. Então, existem alguns testes, são padronizados, então esses testes são realizados com organismos vivos para se avaliar o efeito tóxico desses organismos no ambiente, das substâncias. Idealmente, esses ensaios ecotoxicológicos eles devem ser realizados com organismos representativos da coluna d'água ou do sedimento, né, e são utilizados para estabelecer limites permissíveis. Então, eu falei que a gente vai falar na próxima semana, a gente vai falar um pouco da legislação CONAMA,
E lá a gente vai ver alguns limites que são estabelecidos e tudo. Mas por agora, né, a gente vai falar dos aspectos conceituais desse teste. Então, esses ensaios toxicológicos, eles, né, começaram a ser feitos inicialmente há cerca de 100 anos atrás, na década de 1920, utilizando peixes. Né? Na época se utilizavam os peixes. Então, o que fazia, né? Assim, bem simplificadamente, pegava-se um aquário, né? Então, tinha lá um aquário, se pegava um peixe, vários peixes lá, colocava nesse aquário, né? Então, vários peixes aqui no aquário, e se submetia esses peixes, né, a uma determinada substância tóxica. Poderia ser, por exemplo, um efluente industrial ou, se quiser, ou uma determinada substância específica que se quisesse testar. Então, esses peixes eram expostos a essa substância e observavam o efeito nesses peixes, se eles iam morrer, se eles iam sofrer alguma mutação, se eles não iam reproduzir. Então, existem vários efeitos que podem ser avaliados, né? Isso aí há cerca de 100 anos atrás, quando se começou a pensar nisso. Depois disso, né, algumas décadas depois, esses testes começaram a ser feitos com mais frequência. Os testes toxicológicos começaram a ser feitos com mais frequência e observou o seguinte, uma necessidade de padronização, que é o quê? Na época era muito feito assim, cada local fazia, né, um teste, então uma empresa fazia aqui, no outro estado, por exemplo, ou em outra cidade, outro fazia de outro jeito, com peixe, tudo. Então se começou a construir um processo, né, uns testes padronizados. O teste padronizado é o quê? São testes que organismos são expostos em condições controladas. Essa padronização aqui significa o quê? Em condições controladas. Por exemplo, é sempre feita uma temperatura, né, que influencia, uma determinada, por exemplo, luminosidade, um determinado, por exemplo, tempo de exposição, por aí vai. Começou-se, né, a se padronizar esses testes para que em diferentes locais se pudesse fazer os testes da mesma forma. Então, hoje, né, existem muitos ensaios que são padronizados, de ensaios toxicológicos que são padronizados. Esses testes, eles servem para quê? Né? Para que se faz esse teste de toxicidade? Qual o objetivo de se fazer isso? Serve para avaliar a toxicidade de efluentes, né? Então, o que eu comentei com vocês, efluentes industriais, agentes químicos, né? Substâncias químicas, das mais diversas, lixiviados de aterro sanitário. Serve também para estabelecer limites de emissão, né, de poluentes, critérios e padrões de qualidade da água, né? Então, normas aqui, né? Normas legais aqui, tanto de lançamento, né? No caso do Brasil a gente tem, falei que a gente vai falar disso na semana que vem. Avaliar a necessidade de tratamento de efluentes, né? Então muitas empresas elas realizam tratamento também, né, a maioria das vezes para atender a legislação, e também avaliar a qualidade das águas. São alguns dos usos dos testes de toxicidade. Além disso, para se avaliar a toxicidade relativa de diferentes substâncias, né, então existem milhares aí de substâncias utilizadas, né, substâncias químicas. Então, nos mais diversos tipos, né, no dia a dia da gente, a gente tem, por exemplo, medicamentos que a gente toma, né, toma dipirona com uma dor de cabeça, um paracetamol, um antibiótico,
por exemplo, na indústria, né, tintas, na indústria têxtil, né, pigmentos para os tecidos. Então, existe uma infinidade de substâncias. E, né, os testes de toxicidade servem também para se avaliar, né, do ponto de vista ambiental, quanto que essas substâncias são tóxicas. Se avaliar a acessibilidade de organismos aquáticos, programas de monitoramento ambiental, né, subsidiar programas de monitoramento ambiental, estimar impactos provocados em acidentes ambientais, são exemplos, né, de aplicações dos testes de toxicidade. Esses ensaios de toxicidade, eles existem vários que são padronizados, né, que, reforçando, a gente se utiliza organismos aquáticos, pode-se utilizar peixes, mas em geral, né, os mais se usam mais, eles utilizam organismos zooplâncton, são microcrustáceos, são pequenos invertebrados aquáticos que são utilizados nesses testes. A gente vai falar disso, se não for hoje, né, nas próximas aulas a gente vai falar com mais detalhes desses testes, né, dos organismos. Os organismos devem ser utilizados, né, se esses procedimentos estiverem validados. A espécie utilizada deve ser sensível e ecologicamente representativa do ambiente. Nem sempre isso é possível, né? Muitas vezes os testes toxicológicos eles são feitos por organismos que, por exemplo, não são típicos de um determinado ambiente, mas por questões de padronização, de facilidade operacional, se utilizam esses organismos. O teste deve ser de fácil realização e baixo custo, para não ser proibitivo de ser realizado pelos mais diferentes, pelas mais diferentes entidades, seja uma empresa, seja órgãos públicos e tudo. Os resultados devem ser fáceis de quantificar por métodos matemáticos e estatísticos. A gente não vai entrar nesses detalhes aqui nas nossas aulas, mas os testes eles são realizados e depois se tem cálculos que se realizam para se avaliar o quanto, né, que um efluente é ou não tóxico. E os dados, né, obtidos eles devem ser úteis para se avaliar o risco ambiental e devem também ser representativos. Os ensaios de toxicidade eles podem ser realizados tanto em estudos de campo quanto em estudos de laboratório. A gente vai detalhar um pouquinho aqui. Os estudos de campo eles são menos comuns. Eles têm uma vantagem, eles são mais realísticos, os testes de campo. Os testes de campo são o quê? Testar uma substância, uma determinada substância, no ambiente mesmo, né? Esses estudos de campo, eles são geralmente utilizados para novas substâncias. Então, né, a indústria química, a indústria farmacêutica, elas estão sempre pesquisando novas substâncias para serem utilizadas. Né? E quando uma nova substância é desenvolvida, sintetizada, o efeito dela no ambiente, né, se busca realizar estudos de campo para se avaliar o efeito dessa substância no ambiente. É um teste, né, os testes de campo, eles são mais representativos, porém eles são mais difíceis de serem realizados, são mais caros de serem realizados. Aí, para isso, existem estudos de laboratório. Né? Os estudos de laboratório, eles são mais simples de serem realizados, então eles são feitos em condições específicas, né, como pH, temperatura, oxigênio dissolvido, fotoperíodo, acho que eu falei disso um pouquinho antes, controlados, né, essas condições ambientais são controladas, os organismos a serem testados, eles são
expostos a várias concentrações de substância por um determinado período de tempo. Então, como que é um teste de toxicidade? Bem simples, né? Se tem várias diluições, né, várias concentrações do efluente, do mais concentrado, né, para o menos concentrado, e se avalia, né, a influência dessas concentrações sobre o organismo que está, o organismo teste aqui no caso. A partir dessas exposições aqui, né, são avaliados alguns parâmetros, como concentração letal mediana, concentração efetiva mediana, seno, que é a concentração de efeito não observado. A gente vai falar desses parâmetros aqui na aula da semana que vem, que a gente vai detalhar mais esses parâmetros, da concentração letal, da concentração efetiva, 50%, e também do seno, que é a concentração de efeito não observado. Então, esses testes de toxicidade, né, realizados em laboratório, eles podem ser de toxicidade aguda. Então, a gente tem testes de toxicidade, ensaios de toxicidade aguda. Então, os ensaios de toxicidade aguda avaliam os efeitos, em geral, são severos e rápidos, sofridos pelos organismos expostos. O que são os organismos expostos, né? A gente tem organismos testes, são organismos do zooplâncton, pequenos invertebrados, são expostos à substância que se deseja testar ou a um efluente de uma indústria, por exemplo, ou um esgoto sanitário. Eles são expostos por um período de tempo curto, geralmente de 1 até 4 dias. Então, são testes que são caracterizados por serem de curta duração e também terem um custo, né, baixo. Lembra que eu falei? Uma dos requisitos, né, dos testes de toxicidade é ter um baixo custo, né, que senão, se ele tiver um custo alto, ele vai limitar a realização desses testes por muitas empresas ou muitos municípios que tenham que fazer essa análise. E o que se observa nesses testes? Né? Quais critérios que são observados quando se realizam esses testes? A mortalidade dos organismos ou a imobilidade. Né? Então, os organismos... Então, basicamente, assim, o teste é o seguinte, a gente tem um becker, né, com o que a gente quer testar. Por exemplo, um efluente ou uma substância. Vamos imaginar que seja um efluente industrial. Um exemplo aqui. Então, dentro desse becker, a gente tem o quê? Além do efluente, a gente tem vários, nesses pontinhos azuis aqui, eu vou representar os organismos testes. Então, vamos imaginar o seguinte. A gente coloca 10 organismos testes aqui. Vou dar um exemplo de um organismo que é muito utilizado. Ele se chama Daphnia. Ou pulga d'água. Então, esse organismo, o que acontece com ele? Ele está aqui exposto a um efluente. São vários beckers desse. Eu estou representando um só para facilitar aqui para a gente. São vários beckers desse. Eles vão ser expostos ao efluente, por exemplo. Poderia ser uma substância química específica. Em diferentes diluições. Diferentes diluições quer dizer o quê? Que a quantidade do efluente em cada becker desse é variável. O volume é o mesmo, então a gente tem 100 ml, por exemplo. No primeiro, por exemplo, em um eu tenho só água,
Existe uma água pura, no outro tem 10% de efluente, no outro tem 20%, 30%. Na verdade, a diluição geralmente é dobrada. 6,25%, 12,5%, 25%, 50%, 100%. Então, são várias diluições. Então, esse efluente é exposto, né, os organismos são expostos ao efluente, e vai acontecer o quê? Vai se analisar o final aí pode ser 48 horas, por exemplo, qual que é a mortalidade, né, desses, por exemplo, desses 10 organismos que estão aqui, quantos morreram ao longo de 48 horas? E com essa informação, é possível calcular esses parâmetros que a gente falou aqui, a CL50, a CS50, o SEM, né, a gente falou nesse slide anterior. Mas, né, esse cálculo a gente vai falar na aula da semana que vem. A gente vai falar isso com mais detalhes. Então, os organismos utilizados, comentei, tem a Daphnia, peixes e vários outros organismos que podem ser utilizados. Então, a gente falou da toxicidade crônica, toxicidade aguda, perdão. Existe também a toxicidade crônica, que a toxicidade crônica ela tem a ver com a exposição por um período prolongado de tempo. Enquanto que a toxicidade aguda se refere à exposição de um organismo a um agente tóxico por um período curto de tempo, a toxicidade crônica é um teste, né, que os organismos eles ficam expostos por um período de tempo mais elevado a uma determinada substância. Né? Então, nos ensaios, né, de toxicidade crônica, se avalia, né, a possibilidade de ocorrência de distúrbios fisiológicos a longo prazo, ou seja, o organismo, enquanto um teste de toxicidade crônica, por exemplo, se observa a morte do organismo, nos testes de toxicidade aguda, perdão, se observa a mortalidade, nos testes de toxicidade crônica se utilizam pode utilizar outros distúrbios, por exemplo, afetar a reprodução, taxa de reprodução, por exemplo, e se utilizam, né, geralmente, estágios iniciais do ciclo de vida de organismos testes, ou fase embrionária, ou larva, ou organismos jovens, para se realizar esses testes. Então, os ensaios de toxicidade crônica podem envolver todo o ciclo de vida do organismo, dependendo do organismo, partes do ciclo de vida, né, os estágios mais sensíveis, que são os mais jovens, e testes funcionais também. No caso de testes crônicos, né, se refere à duração, falei, e essa duração deve ser maior que 10%, né, do tempo de vida de um organismo, para ser considerado um teste crônico. Então, né, esses dois tipos de testes, teste agudo e teste crônico, avaliam o efeito, né, das substâncias tóxicas a curto prazo, agudo, e a longo prazo, crônico. Né, o que a gente comentou um pouco antes, né, de ensaios de campo, ensaios de laboratório, né, comparando os dois, né, os estudos de campo eles são mais realistas, né, então eles dão um resultado que tem, né, uma maior, vou falar assim, representa realmente o que acontece no ambiente. Só que eles são mais caros e mais difíceis de ser padronizados. Então, por isso que se utiliza principalmente os testes em laboratório, né, porque se utiliza única espécie, as legislações, em geral,
elas se baseiam nesses testes aqui de laboratório e é mais fácil para ser padronizado. Então, isso facilita a utilização dos testes de laboratório. Existem vários organismos que podem ser utilizados. Então, esses aqui, né, por exemplo, né, organismos marinhos, são alguns exemplos aqui. Crustáceos, ouriços do mar, ostra, algas, peixes. E os fatores, né, que influenciam a toxicidade, né, então, o estágio de vida. Então, um organismo na fase jovem, né, ou na fase larval, ou na fase adulta, ele vai ter resistências diferentes a uma determinada substância química. Então, os testes de toxicidade eles têm que ser padronizados para que os organismos, né, tenham a mesma idade, vamos falar assim, na hora de se realizar o teste. O tamanho do indivíduo, a idade do indivíduo, né, o estado nutricional, a amostragem, né, a forma como é feita a amostragem e também questão da padronização, que eu já comentei. Né? Então, a ABNT possui normas para testes de toxicidade. Então, aqui são organismos responsáveis por padronização de normas. A ABNT, né, aqui do Brasil, Associação Brasileira de Normas Técnicas. A ISO, que é internacional, né, que é a Organização para a Padronização Internacional. DIN, que é uma outra empresa, não uma empresa, uma outra, como que eu vou falar, uma outra associação, uma outra organização que também é responsável por emitir normas, mas não internacional também. Então, os testes para análise de toxicidade, então, se existem, né, alguns testes que são padronizados, né, que muitas empresas de saneamento utilizam, até para atender a legislação, como eu comentei com vocês, né, que a resolução CONAMA fala, né, trata desse tema. Existem diferenças entre organismos teste, então existe mais de um tipo, e os resultados entre eles, né, não são iguais, então isso também é uma questão que é importante. E também, diferentes amostras podem exigir diferentes organismos testes. Né? Então, o órgão ambiental, por exemplo, né, quando uma empresa ela está em operação, né, a ALO, não sei se vocês já viram, que é a licença de operação, por exemplo, de uma empresa, pode exigir que ela realize testes de toxicidade com diferentes organismos. Ela pode ter que utilizar, por exemplo, Daphne, pode ter que utilizar peixes, pode ter que utilizar um outro organismo que chama Cereodaphne, que é um outro invertebrado aquático, pode ter que utilizar o microtox, que é um outro tipo de teste toxicológico. Então, a licença de operação da empresa, né, o órgão ambiental do estado onde a empresa está instalada, pode exigir que os testes sejam realizados com diferentes organismos. Não necessariamente existe um teste, vamos falar assim, existe um teste que é universal. Não. Dependendo do tipo da empresa, né, do potencial poluidor daquela empresa, o órgão ambiental, ao emitir a licença de operação, por exemplo, ele vai exigir, né, que para a empresa realize monitoramento, realize testes de toxicidade utilizando diferentes organismos. Ela pode indicar o organismo que ela quer, ou ela pode exigir diferente se a empresa faz, né, de outra forma. Pode exigir organismos de níveis tróficos diferentes. Então, isso não existe uma receita pronta para todo mundo, não. Isso pode variar, né? Lógico, uma empresa, por exemplo, farmacêutica, uma empresa do ramo têxtil,
né, a exigência pode ser diferente, por exemplo, de uma empresa de construção civil, por exemplo, que produz tijolo, né? Então, assim, são empreendimentos diferentes, com potencial poluidor diferente, e o órgão ambiental pode exigir testes de diferentes níveis aí, diferentes tipos, né, para essas empresas. Nos testes, nos ensaios toxicológicos, podem ser avaliados, né, o que se avalia nesses testes, nesses ensaios de toxicidade? Pode se avaliar de várias coisas. A letalidade, né? Então, se o organismo morre quando é exposto a uma determinada substância, morre em qual proporção. A imobilidade, né? Se o organismo, ele pode não morrer, ele pode ficar imóvel, né? Ele pode não conseguir se movimentar e tudo, mas não está morto. Alterações no desenvolvimento, né? Por exemplo, alguns testes crônicos vão avaliar questões de mutação, se o organismo, questões de desenvolvimento, se o organismo, por exemplo, não conseguiu crescer em quando exposto a uma determinada condição. Crescimento, né, se o organismo não conseguiu crescer ou desenvolver também no sentido de larva, no caso de desenvolvimento, por exemplo, de larva para uma fase adulta, ele não conseguiu passar, ou do crescimento, né, ele de jovem para adulto, ele não conseguiu crescer. Ele não conseguiu reproduzir, né? Alguns desses organismos teste, eles têm reprodução assexuada. Então, se avalia se ele não consegue reproduzir. Aspectos de metabolismo podem ser avaliados também, fisiologia, né? Então pode ser realizados testes bioquímicos para se avaliar, por exemplo, presenças de enzimas, né? Ou ausência de determinada enzima podem ser feitos, e também o comportamento do organismo teste, né? Por exemplo, peixes, né? O comportamento deles, eles estão mais, né, quando submetidos a uma determinada condição, se eles ficam mais letárgicos, né, com movimentação menor, se eles se movimentam mais, isso também pode ser observado. Então, são vários tipos de aspectos, várias variáveis podem ser avaliadas. Que expressão dos resultados, como eu disse para vocês, na aula da semana que vem a gente vai falar desses aspectos aqui com mais detalhes, né? O que é a CE50, que é a concentração efetiva, que, né, afeta 50% dos indivíduos expostos, a concentração letal também 50% dos indivíduos expostos, e a concentração de efeito não observado, que inclusive isso aqui, né, são parâmetros que estão previstos na legislação.